Já. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Filó, tudo bem? Bom dia, dona Érica! Bom dia, Zé! Zé, você tá de gravata hoje! Olha o Zé! Homenagem ao pastor. Você veio fazer uma homenagem pro pastor Todos os Wagner. pastores, em especial o pastor Wagner, o mais legal do mundo! Aê! Hoje é dia do pastor! Sim, hoje é dia do pastor. A gente homenageia então todos os pastores que, porventura entrarem aí na live. Que Deus abençoe a vida de vocês, dando muita Amém. saúde, muita sabedoria para conduzir o rebanho do Senhor. Em especial, então, a gente quer homenagear o pastor Wagner, o nosso pastor. Palmas pra ele! Filó, manda um beijo pro pastor, então. Um Filó. beijo pro meu pastor E Wagner! o Zé também. Zé, manda um beijo pro Não, pastor. não manda um beijo pra homem, não. Então manda um Um abraço. abraço pro pastor Wagner! bom. Zé mesmo. Então é muito bom, seja bem-vindo então a todos aqui à nossa live. A Madá tá sempre aqui, um abraço, Madá. Vai mandando aí também, Filó e Zé. O Isaías. Um beijo Senti pro sua Isaías, falta pra ontem, Madá. Isaías, na live. A Carol, a Lulu, o tio Ronaldo, a Dona Giovana. Valentina, Beijo, Dona Lulu, Valentina. Carol, tio Ronaldo, tia Mandou um abraço pro tio Giovana. Ronaldo, Zé, que semana passada você não mandou. Aí tá me devendo um lanche. Precisa pagar. Um abraço pro tio Paulinho, que tá aqui também. A Um Júlia. abraço pro tio Paulinho, é muito legal, tio A Paulinho. Júlia, Deus abençoe. A Laurinha e o Samuel, um beijo, pra Beijo, Júlia. vocês. Beijo, Laurinha. Beijo, Samuel. Deus Beijo, abençoe a Samuel. Laurinha, o Samuel, Companhia Limitada. o Gui, Gui. Beijo pro Gui, pro Davi, o Davi e pra a Esther. Esther. Beijo pra Esther Isso. Mourão. Olha quem entrou hoje, a Neuza, lá de Franca. É você mesmo, Ô, Neuza. louco. Um beijo pra você. Tem internet lá em Franca? Tem, Ô, tem Zé, sim, claro cara. que tem. A Andréia lá de Garapava, um abraço pro pessoal, pros irmãos em Cristo lá de Garapava. Ai, que Muito beleza. bem. Quanta gente. Então tá bom. Então Muito agora bom. nós vamos Oi. orar e nós vamos louvar ao nosso Deus e depois a gente vai fazer uma pequena homenagem aí ao nosso pastor, tá bom? Vamos Cadê a orar? pipoca de ontem? Zé, ontem foi ontem, Ixi, agora tá bom. hoje é outro Dona dia. Érica esqueceu da pipoca. Esqueci da pipoca do Zé. Depois eu faço, tá? Tá Depois você bom, me tá bom, cobra. tá bom. Vamos orar? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para oração. Te agradecemos, nosso Deus e nosso Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso, misericordioso. Obrigada porque o Senhor tem nos dado vida e saúde. O Senhor tem nos dado a liberdade, ó Deus, de podermos, através das redes sociais, pregar o Evangelho, falar da Sua palavra, ó Deus, falar da Bíblia, levar o Seu Evangelho às outras pessoas. Muito obrigada por essa liberdade. Ajude, ó Deus, que nunca percamos essa liberdade de falar do Senhor. Ajude que se alguém não tem Cristo, que possa entrar nessa live, ó Deus, ou mesmo assistir o vídeo depois, entender a Sua palavra e se converter, se arrepender e se converter, então, ao Senhor Jesus Cristo. Oramos também que a Sua palavra fale conosco, que já somos salvos, ó Deus, que o Seu Espírito Santo nos convença e nos ajude a fazer, colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada por esse dia, obrigada que hoje é o dia do pastor, que o Senhor esteja abençoando ao pastor Wagner, ó Deus, e também a todos os outros pastores que têm verdadeiramente, ó Deus, do seu coração, feito a vontade e a obra do Senhor. Que o Senhor esteja dando saúde e sabedoria a todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai cantar o primeiro cântico, Depois a gente vai fazer uma pequena homenagem ao nosso pastor, tá certo? Bem. E crianças da nossa igreja, é claro, vocês aí da segunda igreja, já comecem a deixar um recadinho pro pastor, porque ele também tá conectado e acompanhando aí a nossa live, tá bom? Então você já deixa um recadinho aí, um abraço pro pastor, como a gente sempre faz lá na nossa igreja, Se estivéssemos na igreja, depois de cantar o corinho, todos nós desceríamos, abraçaríamos o pastor. Então você manda um abraço virtual aí pro seu pastor, tá bom? Depois eu vou fazer uma selfie com ele. Isso, muito bem. Eu também preciso fazer uma selfie hoje com o meu pastor, Bem Então, feito, bem feito. Que bênção, que Que bênção. Bem feito, faz bem feito Vamos essa cantar. selfie. Pode deixar. Hoje é um grande dia.
dia, é mesmo, é um grande dia para louvar ao Senhor, é um grande dia para amar ao Senhor e principalmente é um grande dia para a gente servir ao Senhor. Então vamos bem animados cantar Andando na Luz de Deus. Qual que é o tom, Filó? Ó, Ixi, eu não sei qual que é o tom, É não. o Zé. essa, ó, bom dia Mariusa, Deus abençoe. Eu acho que é. Adriel. É Zé. Não, Filó, não Quem tem mais Zé, tá Tom aqui? Zé. Davi Giovana, Tom já Zé? falei. Tem um Tom homem Zé. que chama Tom Zé? Ó, para de conversar vocês dois, vamos cantar. É, Filó. Essa música você para cantar precisa ficar de pé aí na sua casa, porque ela fala sobre andar na luz de Deus. Então todo mundo de pé, vamos lá, fica de pé, todo Qual que é o mundo tom? de pé. Já tô. Qual que é o tom, Gabi? Dó maior. Então vamos lá. É tom. Bem animada, hein, Zé? Canta direito, hein? Você tá de gravata hoje. Hoje é um grande dia pra louvar ao Senhor. Hoje é um grande dia pra louvar ao Senhor. Hoje é um grande dia pra louvar ao Senhor. É Senhor, Senhor Deus. Ando na luz de Deus. Mais rápido. Ando na luz de Deus. Ando na luz de Deus. Andando na luz de Deus. Para amar agora. Hoje é um grande dia para amar ao Senhor. Hoje é um grande dia para amar ao Senhor. Hoje é um grande dia para amar ao Senhor. Andando na luz de Deus. Ando na luz de Deus. Ando na luz de Deus. Ando na luz de Deus. Andando na luz de Deus. Hoje é um grande dia para servir ao Senhor. Hoje é um grande dia para servir ao Senhor. Hoje é um grande dia para servir ao Senhor. Andando na luz de Deus. Ando na luz de Deus. Ando na luz de Deus. Ando na luz de Deus. Andando na luz de Deus. É, Zé, eu tô ficando craque em cantar com você falando na minha orelha. O sotaque dele voltou. Não, dá pra colocar segunda, terça em todos os corinhos. Né, Filó? Nossa, por que ele foi descobrir isso? Eu não vou nem te dar ouvidos, ó. Quer me acompanhar, Filó? Agora a gente vai fazer uma pequena homenagem pro nosso pastor, então, pro Oba! pastor Wagner. Vou pedir para todas as crianças aí, como a gente não consegue você. Não, Zé. Como a Ele gente, só fez o presente. como a gente não consegue, né, Filó, ouvir as crianças, então você aí, criança da segunda igreja, enquanto a gente canta, você também escreve a letra como se você estivesse cantando, tá bom? Ou depois você manda um áudiozinho lá pro pastor de você cantando ou falando um versículo, alguma coisa pro nosso pastor. A gente vai cantar só um pedacinho da música que todos os anos, né, fielmente, todos os anos as crianças cantam para o pastor Wagner, depois vão lá, abraçam ele e tudo mais. Vamos lá, Gabi? Começa aí só o coro, então. O bom pastor dá vida por seu rebanho, dá alimento e atenção, como um verdadeiro pai. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. Zé, por que você tá chorando? Eu tô com saudade do pastor. Aí eu também. É, tô todo com mundo tá com muita saudade, eu tô lá com da muita igreja. saudade. Eu não posso falar que eu tô com saudade do pastor porque eu moro na casa do pastor, né? O pastor é meu marido. Mas eu tô com saudade da igreja, né? Dos irmãos em Cristo, das crianças. Ai, que saudade das crianças. Eu vou pedir pra ele, quando a gente voltar, vai ter que fazer o café da manhã, Ah. o almoço, Ah. depois a gente já fica pro culto à noite, Ah. e depois do culto à noite a gente faz o cachorro quente dos jovens. Ah, virou festa. Nossa, Agora virou Filó! festa. É pra matar a saudade, ué. Nossa, Filó e o bolo da IBF, o bolo da Lidiane. Virou festa. Vamos dar agora. Lidiane quando a gente... Lidiane!
Mesmo que a gente não tiver IBF, você faz um bolo, tá bom? A gente Mas tem um bolo de aniversário. A gente faz uma não IBF diferente. Mas o outro só faz festa, então. Tem que ser café dos aniversariantes, depois tem café almoço. dos aniversariantes, o almoço. A Filó tem razão, né? A gente tá com saudade de todas as programações da nossa igreja. Bom, é bom ver a Estela lá de Franco. Um abraço, viu, Estela, pra você, pro seu pai, que também é pastor, viu? Um abraço pro pastor Everton, pra irmã Edna, todos vocês aí, pro Elias, né? Pra todos vocês aí de Franca, então. O Elisha, né? A Gabi chamava o Elias de Eli. Qual que é o nome da irmã da Estela, Gabi? Esther. A Esther, um abraço pra Esther também, que só ficou faltando a Esther. Mais um, tá bom? E estão falando que você tá muito bonito, lindo, Zé. lindo. Você tá muito bonito, que você tá de gravata. Um abraço pro Natanael, saudade de você, Natanael, Carlos Eduardo, Isabel. Deus abençoe. Confundiu tudo. Vamos lá agora, então. Nós vamos cantar o último cântico antes da nossa aula. Esse cântico tem tudo a ver com a nossa aula hoje. Ele diz que eu sou pecador, mas o Salvador, meu castigo na cruz ele recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande, que deu o seu filho por mim. Zé, canta bonito, Filó. Eu sei que você já canta bonito, então vamos lá bem alto. A Gabi vai ajudar a gente aqui, tão grande é meu Deus. Sem falar, é pra cantar. Obrigado pelo elogio. Qual que é o tom? Dó de novo, Zé. Só tem dó hoje. Hoje é dó. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. E o amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. De novo, ó. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Amém. O amor de nosso Deus é muito grande, a sua misericórdia também. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Nós estamos estudando sobre os mensageiros de Deus. Zé, qual foi o profeta que a gente aprendeu? Ou na outra semana ou na semana passada? Samuel foi o verbo. E esse Samuel, a primeira vez que Deus deu uma missão para ele foi para falar com o sacerdote Eli. E depois, é claro, ele começou, né? Ele foi o profeta, o último juiz de Israel, e ele então profetizava, ele falava a palavra de Deus para o povo de Israel. Na semana passada, nós falamos sobre o profeta Elias. Muito bem, Filó. Falamos sobre o profeta Elias, que também foi o mensageiro de Deus para levar a palavra para aquele rei que foi muito mal, para o rei Acabe e também para todo o povo de Israel. Mas hoje o nosso profeta, que a gente vai falar agora, é bem conhecido. Com certeza todos vocês que estão conectados já ouviram essa história, já leram na Bíblia, mas a gente quer hoje falar bastante dessa história por uma outra vertente, né? Sobre a misericórdia de Deus, sobre a salvação de Deus. Você já ouviu muito sobre esse profeta, e esse profeta, quando Deus chamou ele, não foi para ele levar a palavra de Deus para o povo de Deus, não foi para ele falar para Israel, nem para Judá. Deus chamou ele para falar para outro povo, totalmente diferente. Aliás,
Deus chamou esse profeta para falar a palavra de Deus para os seus inimigos. Já pensou? A gente falar a palavra de Deus lá na igreja é gostoso, né? É fácil, não é? É gostoso, a gente tá lá, todo mundo foi na igreja para ouvir a palavra, depois para ter comunhão, mas é gostoso, a gente chega lá e fala a palavra de Deus, são os nossos amigos, são os nossos irmãos em Cristo, é muito bom. Quando lá no Colégio Batista, eu amo falar a palavra de Deus, as crianças estão lá, a maioria delas amam ao Senhor. Mas você já pensou em levar a palavra de Deus para os seus inimigos? Você já pensou em levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que por causa da atitude delas você rejeita? Por exemplo, né? Eu já vi crentes falando que é um desperdício levar a palavra de Deus para os bandidos, para os presos né? A gente fala bandido, nem todo mundo que está preso às vezes é bandido, né? Às vezes foi preso porque estava com alguém que estava cometendo um crime e teve que pagar também na justiça. E isso está certo, né? Se você é conivente com a bandidagem da outra pessoa, você tem que pagar também. E às vezes a gente fica falando, né? Nossa, mas eu vou levar a palavra de Deus na cadeia para aquelas pessoas que são criminosas, que cometeram crimes ou foram coniventes com o crime de outras pessoas. Então, a gente leva ou não leva? Tem que levar. Eles não são nossos amigos, né? Muitas vezes eles roubaram a nossa propriedade, fizeram algo de ruim, mas a Bíblia fala que Deus é misericordioso. E o versículo que eu quero ensinar para você nessa manhã, ele está em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim, 2 Pedro 3, 9, eu vou ler só a parte B, falando sobre Deus, que Deus é longânimo, né? Ele tem paciência, ele espera, ele quer que todas as pessoas ouçam o evangelho, né? E diz assim no final do versículo, não querendo que nenhuma pessoa pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade, aqui está a vontade de Deus declarada. Deus não quer que as pessoas pereçam, né? Que as pessoas morram, vão para o inferno e fiquem a eternidade inteira separadas dele. A vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. É claro que cada pessoa tem o seu livre arbítrio, essa é a vontade de Deus, mas ele não vai forçar as pessoas a aceitarem ao presente da salvação. Mas ele gostaria, né? É a vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Graças a Deus, eu ouvi o evangelho com 14 anos e eu decidi que eu queria receber Jesus como meu salvador. E você, já fez essa decisão? Infelizmente, muitas pessoas ainda não fizeram. Algumas porque nunca ouviram o presente da salvação. E a gente precisa falar. Outras já ouviram, mas recusaram o presente da salvação. Mas aqui é claro, Deus, a vontade dele é que todas as pessoas pudessem ser salvas. Afinal de contas, foi por isso que ele mandou Jesus Cristo vir a esse mundo, né? Nascer como um homem, como um ser humano e morrer, né? Dando a sua vida ali para a nossa salvação. Por isso, quando Deus mandou Jonas ir pregar a Nínive, o profeta Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus. Quando Deus deu essa ordem para ele, vá Jonas, não é Jonatas, tá? É Jonas. Levanta, Jonas, vá agora na cidade de Nínive e fale para eles a palavra que eu te disser. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, Jonas não entendeu isso que Deus queria. Ele provavelmente pensou, como assim o Senhor quer que eu vá para Nínive? Sabe quem? Nínive era a capital da Assíria, um grande império daquela época. A gente está falando aqui mais ou menos de 700 anos antes de Cristo. A Assíria, que hoje é ali, né, Iraque, aquela região, a Assíria era o maior império da época, era um dos grandes impérios, né? E eles eram um povo muito cruel, mas muito cruel mesmo. Quando eles invadiam
a outros países, eles roubavam tudo, eles matavam as pessoas, eles eram muito impiedosos e eles eram pessoas pecadoras como nós também somos, mas eram pecados assim que deixaria a gente hoje, né, de cabelo arrepiado, né, e com medo daquele povo. E eles eram um povo inimigo, sim, de Israel, já tinham tido ali algumas batalhas e depois ainda teriam outras. Então Jonas não entende por que Deus quer que ele vá levar a palavra de Deus para Nínive. Ele fica meio, né, eu não acredito que Deus vai querer salvar esse povo. Eu acho que ele pensou assim, esse povo tem que ir pro inferno, eles são maus, eles são terríveis, eles são impiedosos, cruéis. E Deus fala exatamente isso, ele fala assim, ó, em Jonas, no capítulo 1, no versículo 2, ele fala, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, fala contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus estava dizendo, Jonas, você vai lá pregar o que eu estou dizendo para você pregar, fala para eles que eu vou condená-los se eles não se arrependerem, que eles precisam se arrepender. A malícia, Deus estava querendo dizer, o pecado deles, a promiscuidade, a avareza, a idolatria, tudo isso junto está cheirando, né? Como se estivesse fedendo perante Deus. E Deus estava, ó, por um triz para acabar com todo aquele povo. E Deus então estava oferecendo mais uma chance para eles se arrependerem, por causa da sua misericórdia. Hoje eu quero enfatizar então a misericórdia de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? A gente ouve muito falar de graça, né? Então a gente vai falar hoje de graça e misericórdia. Graça é Deus nos dando algo que a gente não merece. Por exemplo, nós não merecemos a salvação, mas Deus, ele nos oferece a salvação. E a misericórdia é Deus não nos dando o que a gente merece. O que a gente merece por causa do nosso pecado? O inferno, a separação eterna, a condenação. Mas por causa da misericórdia de Deus, que não tem tamanho, ela é infinita. A misericórdia de Deus, ele nos oferece algo, ele não nos dá diretamente o inferno, mas ele dá uma chance para que a gente, se arrepender, não seja condenado, mas seja redimido, seja perdoado. Isso está lá em João, no capítulo 3, né? Que a condenação, né, que Deus não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Aí é claro que ele fala sobre a condenação, porque Deus, ele é misericordioso sim, mas ele é justo. Ele dá uma oportunidade, ele te dá uma chance. Se você quer, amém, você vai ser redimido. Se você não quer, a Bíblia é muito clara, você já está condenado porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, Deus, ele é misericordioso sim, e a sua graça é infinita, sua misericórdia também, mas ele também é justo. Vai chegar um momento aonde vai terminar esse tempo, e ele vai julgar então, na verdade a gente já sabe o julgamento, né? Ele até fala, quem não crê já está condenado, então ele nem vai julgar, já está julgado. Então nós vivemos num tempo em que se aproxima a volta de Cristo, pelo menos a gente deve pensar assim, né? Deus ensina que a gente ore, que a gente clame, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E esse vai ser o tempo final. E aí, você já creu no unigênito Filho de Deus ou ainda não? Porque nós também somos pecadores. Então, Jonas não queria ir pregar em Nínive exatamente porque ele sabia que Deus era misericordioso e Deus poderia salvar. E ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas por causa do pecado delas. Eu e você muitas vezes somos como Jonas. A gente gosta de falar mal de Jonas, né? Que Jonas desobedeceu, isso e aquilo, mas muitas vezes nós somos iguaizinhos. A gente quer pregar o evangelho só para algumas pessoas, outras a gente não quer não. Não, deixa o criminoso ir para o inferno. Deixa aquela pessoa ir para o inferno. Aquela pessoa é minha inimiga, deixa ele ir para o inferno. E não é essa a vontade de Deus. Então, que Deus fale comigo e com você também através dessa história. Bom,
nós sabemos que o salário do pecado é a morte. A morte aqui, essa palavra significa separação eterna de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, presente de Deus, é a salvação, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos nós, se a gente não entender que a salvação é por Cristo Jesus, qual vai ser o nosso salário? Se a gente viver ainda no pecado, a separação eterna. Bom, Deus mandou então que Jonas, eu ainda vou falar Jonatas um monte de vezes, né? Jonas fosse para Nínive. E ele deliberadamente, ele foi rapidamente lá para o porto, né? Pegar o navio, só que não para ir para Nínive. Ele deliberadamente, ou seja, ele sabia que ele estava fazendo ao contrário. Ele decidiu ir para o lado oposto, totalmente oposto. Não sei agora se Nínive ficava para leste ou oeste, mas se era oeste, era leste. Ele decidiu ir para o oeste, ele foi para o outro lado. Ele decidiu no seu coração desobedecer a Deus, porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Isso justifica a sua desobediência quando você não quer alguma coisa? Não, você continua ainda sendo desobediente. Muitas vezes os nossos pais pedem pra gente fazer uma coisa e a gente não concorda. Mas pra quê, mãe? Não concordo com isso. Não interessa se você concorda ou não concorda. Qual que é a sua obrigação como filho? Fala aí, Zé. Filhos, obedecei em tudo. Não interessa se você concorda, se você tem que tomar banho, se você tem que lavar a louça, se você tem que lavar a louça daquele jeito, não do jeito que você quer, se você tem que botar a roupa e não a outra que você queria. Não interessa, né? Se os seus pais mandaram, você tem que fazer. Não interessa aqui se Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. A obrigação dele como profeta de Deus era obedecer a Deus, mas ele deliberadamente, ele não quis e ele fugiu para Tarsis. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, ele foi para o outro caminho. E você já sabe a história, uma grande tempestade começou, porque na nossa vida já vão vir tempestades normalmente, mas quando a gente está na vontade de Deus, a gente tem paz no coração e ele nos dá força para passar. Mas quando a tempestade vem por causa da nossa desobediência, aí é porque Deus quer mostrar para nós a nossa desobediência, quer que a gente conserte as coisas com Ele. Olha, nada acontece por acaso. Eu tenho certeza que esse momento de coronavírus, distanciamento social e tudo isso, Deus está dando mais uma oportunidade para as pessoas acordarem, mostrando que Ele é que comanda todo o universo. Ele é que comanda, não sou eu e você. Quem diria, quando a gente se cumprimentou, né, Filó, lá no Ano Novo na igreja, Feliz 2020, Deus abençoe este ano, não é, Zé? A gente fez aquela festa, aquela ceia. Quem imaginava que a gente ficaria mais de 3 meses sem poder congregar, mais de 3 meses sem ir à escola? Imagina, nunca, se alguém me falasse isso no começo do ano, você sabia que esse ano a gente vai parar as aulas em março e vai voltar só em agosto? Eu ia rir da pessoa, eu achava que era biruta. Quem diria que isso ia acontecer? Quem diria que o nosso sistema financeiro que estava começando, né, a engrenar, vai aí, a gente provavelmente vai passar uma recessão muito grande? Quem diria? Mas você não crê que Deus manda essas coisas e permite essas coisas acontecerem? Não é que Deus está mandando o coronavírus, tá? Mas Ele permite que essas coisas aconteçam para que eu e você, possamos ficar espertos. Deus controla todas as coisas. Deus é o soberano. Não existe um país no mundo que é o soberano hoje. Se acham, tá? Tem muita gente que se acha. Inclusive Satanás acha que ele é o dono do mundo, né? E Deus deu essa permissão por um tempo. Mas vai chegar um momento em que Jesus voltará, né? E julgará todas as nações, como a Bíblia fala. Então, né? Mas vai chegar um momento. Eu acho que esse momento agora é pra gente ficar esperto, que só o Senhor é Deus. Eu não sou ninguém. Um vírusinho de nada, hein? Que nem é um ser vivo. Que nem dá pra ver no microscópio, não é, Zé?
Verdade. Invisível. Olha o estrago que ele fez no mundo. É ou não é para o povo acordar que Deus é Deus? É verdade. É verdade. Então, a gente precisa acertar as contas com Deus, porque as tempestades vêm para nos alertar. Mas enquanto estava naquela tempestade, o profeta, que continuava querendo se esconder de Deus, ele foi dormir. Muitas vezes os crentes vão dormir na hora em que Deus quer falar com ele. Na hora da pregação da palavra de Deus na igreja, o crente dorme, vai no banheiro, vai tomar água. Não é, crianças? Às vezes na aula bíblica eu sempre falo isso para as crianças. Vocês vão no banheiro e vão tomar água antes da palavra de Deus. Porque a hora que começar a palavra de Deus, a gente tem que ouvir. Mas você, né, às vezes a pessoa, quando ela não quer ouvir a palavra de Deus, ela começa a fugir da palavra de Deus. Na hora da pregação ela sai, ou ela dorme, ela cochila. Às vezes ela realmente está cansada, mas muitas vezes não é diligente para prestar atenção porque quer fugir da palavra de Deus. E é muito sério isso, porque quando Deus quer falar com a gente, o que o Samuel falou, Zé? Fala que teu servo ouve. Mas às vezes a gente fala, vou dormir porque eu sei que Deus quer falar comigo e eu não quero saber o que ele quer falar comigo. E foi o que Jonas fez no meio da tempestade, tudo aquilo acontecendo, o bonito estava lá dormindo. E enquanto isso, aqueles marinheiros que não conheciam a Deus ainda, estavam clamando, implorando para os seus deuses o salvarem. Olha só, enquanto isso, o profeta de Deus, que deveria estar fazendo a vontade de Deus, estava causando este mal para as outras pessoas. Mas Deus, ele é tão misericordioso que mesmo quando acontece algo que ele não gostaria que acontecesse, ele dá um jeito com a sua misericórdia de fazer aquilo se tornar bem. É incrível, né? Deus não planejou que Jonatas fosse para Tarsis, que Jonas fosse dormir, nada disso, que eles tivessem essa tempestade, tivesse que jogar um monte de mala e bagagem, né, fora do navio, e aí acabaram perdendo um monte de coisas dos seus bens. Deus não planejou tudo isso. Mas como isso aconteceu, Deus, pela sua misericórdia, ele vai transformar este mal em bem. Que é assim que nosso Deus maravilhoso ele transforma o mal em bem. Você crê nisso? Amém? Amém. E Jonas ali dormindo, então os marinheiros foram acordá-lo. Olha, a gente já clamou, a gente já jogou as coisas no mar e nada. O que está acontecendo? Você sabe, eles sabiam que ele era um profeta. Eles só não sabiam que eles estavam fugindo diante do Deus soberano. E quando Jonas fala isso para eles, que o problema era ele, eles ficam pasmos com aquilo. E Jonas fala para eles, pode me jogar no mar. Pode me jogar no mar, porque essa fúria do Deus que fez os céus e a terra e que controla o mar, o vento, a tempestade, é culpa minha. Pode me jogar no mar. O que será que Jonas estava querendo com essa intenção em me jogar no mar? Ele continuava querendo fugir da presença de Deus, porque ali naquele momento ele poderia ter ajoelhado e ter clamado a Deus, falado, Senhor, me perdoa, eu já estou arrependido, eu vou para Nínive. Ele poderia ter orado, eu não sei o que Deus poderia ter feito se ele clamasse, mas o que ele continuou fazendo? Pode me jogar no mar. Pode me jogar no mar. Ai. Que coisa, né? Quantas vezes eu e você somos assim. A gente vê que a coisa tá dando errado e ao invés da gente orar, se arrepender, não, Senhor, pode deixar a coisa piorar mesmo. Porque eu vou continuar fazendo o que tá errado. Olha, a Bíblia ensina... Olha, Zé. A Bíblia ensina o que é certo, Zé. E a Bíblia também fala que se você sabe fazer o certo e você não faz, você comete pecado. Você sabe o que é certo. E muitas vezes Deus está te dando chance. E ao invés de se arrepender, a gente continua fugindo. Que isso não aconteça na minha vida nem na sua. E foi o que Jonas fez. Continuou fugindo. Me joga no mar. Eu sou o culpado. Mas olha como Deus transforma as coisas em bem. Aqueles homens, quando foram jogar Jonas no mar, olha só o que a Bíblia fala sobre eles em Jonas 1,16.
Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor. A Bíblia fala que eles ali naquela situação, eles entenderam o Deus vivo e verdadeiro, porque Deus estava controlando toda aquela situação com ondas, com ventos, com a tempestade e tudo isso porque ele queria falar com aquele profeta. Deus não queria mudar Jonas na marra, mas ele estava querendo falar com o profeta. Deus estava dando mais uma chance para Jonas. Olha só. Mas não foi nesse momento que ele se arrependeu. Mas tudo isso se transformou numa bênção, porque aqueles homens viram o poder de Deus e olha, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Deus. Então esses homens que eram incrédulos, por causa disso, entenderam a vontade de Deus. Não é por causa disso que você vai falar assim, então eu posso ser desobediente, que mesmo eu sendo desobediente as pessoas vão conhecer Jesus. Não, de jeito nenhum. É melhor sempre você obedecer, não é? Não é na história de Samuel, né, Zé? Verdade, a gente não aprendeu, o profeta falou assim, olha, falou para Saul, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Sempre a obediência é a melhor coisa. Mas vamos lá. Quando eles jogaram, então, Jonas ao mar, Jonas poderia ter morrido. Porque uma pessoa que cai num mar, geralmente ele é muito gelado, ainda mais naquela região, um mar gelado e um lugar muito distante de uma costa a outra. Olha, se hoje um navio de cruzeiro que tem aqueles motores super potentes, às vezes demoram um dia todo para ir de uma costa para outra costa, imagina uma pessoa jogada no meio do mar ter que nadar ali, né? Nadar mesmo no braço e chegar numa outra costa. Seria impossível. Jonas morreria ali no mar. Ele morreria. Mas aí vem a misericórdia de Deus, dando mais uma chance para ele. E muitas vezes, né, a gente viu ali, ó, ele sendo jogado, então, no mar. E logo que ele foi jogado no mar, a tempestade se acalmou. E aí a gente sempre pensa no peixe vindo engolir Jonas como um castigo de Deus para ele, né? E na verdade, esse peixe, ele foi a salvação de Jonas. Porque se esse peixe não tivesse engolido Jonas, ele teria morrido no mar. Mas esse peixe mostra a misericórdia de Deus, dando mais uma chance ao profeta de fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. É claro que esse peixe foi preparado por Deus. Tem gente que fala que era baleia, aí os estudiosos, os biólogos falam que é impossível ser uma baleia, porque na baleia não caberia um homem passando na sua garganta, e tentam descobrir que peixe que foi. Olha, não perca tempo tentando descobrir. Deus preparou um peixe especial, com a garganta larga, e Deus preparou tanto esse peixe, porque o que é natural? Quando a gente come, o nosso estômago vai fazendo a digestão, não é verdade? Vamos fazer o contrário. Quando você, humano, come um peixe, você mastiga aquele peixe, vai para o estômago vai fazendo aquele processo, então, de digestão, né? O estômago lança os ácidos ali que existem no estômago e ele vai trabalhando tudo, vai tirando... E, enfim, né? Não vou ficar dando aula aqui de ciências para vocês e daqui a pouco eu falando de coisas que talvez você não gosta muito. Mas é assim que funciona. Então aqui foi um milagre, porque você tem um peixe que passa um homem pela garganta dele sem ele mastigar, tá? Então ele não mastigou, porque senão Jonas também teria morrido. E esse peixe é engolido e por 3 dias e 3 noites o peixe não fez digestão. Olha só que interessante, né? Jonas também 3 dias, 3 noites, lembrando também do sacrifício que Cristo fez por nós, né? E foi o tempo que ele ficou no sepulcro. E nesse momento, até se você ler inteirinho ali a oração de Jonas, ele fala sobre essa questão de como se ele estivesse ali morto, mas ele estava tendo a oportunidade de reviver. Depois você lê o capítulo 2 inteiro, né? Então esse peixe providenciado por Deus salvou a vida de Jonas. E ele teve um tempo ali para falar com Deus e para se arrepender do que
da atitude que ele tinha de não querer então pregar o evangelho aos ninivitas. Agora, aqui também Deus não está tirando o livre-arbítrio de Jonas, porque poderia ser que mais uma vez ele não se arrependesse. E aí a gente não sabe qual seria o final, né? Talvez Deus faria o peixe fazer a digestão e aí era o final da vida do Jonas, né? Morreu comido por um peixe. Olha só, poderia ter sido assim. Mas nesse tempo que ele ficou lá, então sim, ele fala com Deus e aí ele se arrepende. Porque ele diz assim, né? Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra. E ele, né? Depois você lê toda essa parte, mas versículo 8 diz assim, ó. Não, no 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. E o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então ali Jonas se arrepende, ele entende que ao Senhor pertencia a salvação sim, porque tanto é que Deus o salvou aqui, usando este grande peixe, e agora ele tem um momento onde ele reconhece a salvação vinda do Senhor, e ele diz que o voto dele ele pagaria, ele era um profeta, ele precisava ser obediente a Deus. E então você sabe, né? Esqueci de mostrar aqui, ó. A oração dele ali, né? Nas entranhas do peixe. Devia estar um cheiro bom lá dentro, né, Filó? A gente geralmente não gosta do cheiro do peixe, né? Ai, eu não. Eu não gosto muito de cheiro de peixe. Quase nunca faço peixe em casa, né? Quando a gente quer comer peixe, a gente às vezes acaba comprando. Eu gosto muito de peixe, mas eu não gosto de fazer o peixe por causa do cheiro, né? Imagina ali Jonas dentro lá daquele peixe. E ainda dentro do seu interior, sabendo, entendendo ali que a salvação pertencia a Deus e que ele tinha pecado contra Deus, porque não queria oferecer a salvação. Bom, depois dessa oração, o que o peixe faz? Blá. Como que é, Zé? Blá. Chamou o Juca. Ai, Zé. Faz de novo, Zé, deixa eu ver. Ai, Zé. Olha, exatamente. Vomitou ele. Olha a situação. Não mais a palavra não, Filó. Filó. Olha a situação de um servo de Deus que quer desobedecer a Deus. Foi vomitado. Ai, tá vendo? Foi. Falou. Tá bom, Zé, obrigado. Tá bom, Zé. Tá bom. Criança adora fazer como fala? A sonoplastia das histórias das professoras, né? Meus alunos também gostam, mas tá bom já, viu? Obrigada. Só mais um. Olha, agora a gente, sério aqui, né? A gente já brincou um pouquinho, mas agora muito sério. Olha a que ponto tem que passar um servo de Deus, porque não quer obedecer a Deus, ser vomitado. Mas ele arrependido, então, é vomitado na praia. E aí ele pega, nem sei se ele pega suas coisas, porque agora ele não tinha mais nada, né? Mas ele vai para Nínive. E aí ele vai levar a palavra do Senhor àqueles inimigos do povo de Israel. Mas lembre-se, por que Deus queria que ele fosse aos ninivitas? Por que será? Porque os ninivitas também eram criaturas de Deus. Eles também eram criaturas de Deus. Olha aqui, né, o Jonas lá na praia, vomitado, né? Eles eram criaturas de Deus. Deus tinha criado os ninivitas. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todas as pessoas. Deus não escolheu alguns como algumas igrejas ensinam. Alguns são escolhidos para o céu e alguns são escolhidos para o inferno. Não, Deus ama todas as pessoas. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito fala o versículo aí comigo, ó, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Lembra 2 Pedro 3,9 que a gente leu? Que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos se arrependam. Deus então amava os ninivitas assim como Ele ama a mim, assim como Ele ama você. Por isso Ele queria que a palavra dele fosse pregada lá também.
Hoje à noite, às 18 horas, a gente vai continuar essa aula. A gente vai ver que Jonas foi pregar aos ninivitas. E a gente vai ver o que aconteceu ali e depois qual foi a reação do profeta Jonas. Porque tem muita coisa que eu e você precisamos aprender. Porque a gente gosta muito de falar, né, da desobediência de Jonas, mas quando a gente lê essa história e aplica a nossa vida, será que a gente não tem sido igual a Jonas? A gente vive se esquivando daquilo que a gente precisava fazer? A gente sabe que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, mas a gente coloca um monte de atividades, né, crianças? A gente tem as coisas da escola, a gente tem o videogame, a gente tem a brincadeira, a gente tem criança já que tá em rede social, TikTok, né? Que fica no TikTok. Não é errado você se divertir. Não, você precisa se divertir. Você é criança, tem que brincar. Só que tudo tem seu tempo. A gente sabe que o primeiro tempo tem que ser de Deus. Mas quantas vezes a gente faz o contrário? Ao invés de ir para o quarto ler a Bíblia, a gente vai para a sala jogar videogame. A gente sabe que a gente precisa entregar folheto, que a gente precisa pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Mas de repente a gente olha uma pessoa, vê que ela tá vestida de um jeito muito esquisito, a gente já... esse aqui eu não vou entregar folheto. E às vezes é aquela pessoa que tá no seu interior pedindo, né, clamando, querendo a salvação, mas a gente olha para a cara dela, julga pela roupa e a gente vai dar o folheto para aquela que tá tão bonitinha, né, que às vezes vai falar assim, não, eu não quero isso daqui não. Por que a gente é tão assim, né? Nós somos, na verdade, como Jonas, a gente vive fugindo da vontade de Deus. Mas lembre-se, Deus ele é misericordioso sim, mas ele também é justo e ele corrige seus filhos. Talvez ele tá te dando uma chance hoje para você se arrepender e falar, Senhor, eu tenho sido como Jonas, eu tô sempre fugindo da sua vontade, o Senhor já falou para fazer uma coisa, eu tô fazendo o contrário, o Senhor já falou para fazer isso, eu tô fazendo aquilo, e o Senhor tá me dando chance. Não deixa, tá? Não espere ser vomitado aí pelo um peixe para que você se arrependa. Se arrependa agora, na primeira chance, que eu e você possamos ter um tempo com Deus hoje perguntando para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mostre verdadeiramente a sua vontade durante essa quarentena, essa pandemia e depois. O que o Senhor quer que eu faça? Se você ainda não tem Jesus no seu coração, lembre-se, faça como aqueles marinheiros fizeram. No momento que eles entenderam a grandeza de Deus, na hora, eles temeram ao Senhor, eles se arrependeram, eles entregaram a sua vida, porque ali já fala que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Eles temeram a Deus. Se você, até agora, ainda não já ouviu tanto sobre Deus, você vê a grandeza de Deus na própria natureza, em tudo que acontece, na palavra de Deus, o que você está esperando para se converter? A tempestade pior vir? Aceite Jesus agora, receba Jesus. A Bíblia ela fala que é muito simples, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Receba Jesus agora, confessa para Ele, falei, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor Deus me ama e mandou Jesus, eu te confesso como meu único salvador, seja salvo nessa manhã. E às 6 horas da tarde eu te espero aqui, nesse mesmo lugar, para a gente continuar essa lição então tão preciosa da palavra de Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra, que ela é tão viva e tão atual. Embora tenha sido escrita essa passagem há tantos anos antes de Cristo, ó Deus, há mais de 2.500 anos provavelmente. Ó Deus, como ela é atual, como temos agido muitas vezes igual o profeta Jonas, se esquivando de fazer a sua vontade, fugindo de um lado para o outro. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude. Muito obrigada, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua graça e pela tua misericórdia, que é por isso, ó Deus, que o Senhor nos salvou. A Bíblia diz que a sua misericórdia ela se renova a cada manhã para conosco. E essa é a causa de não sermos consumidos. O Senhor tem o seu tempo e está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Uma hora o tempo vai acabar. Ajude agora que se alguém ainda não se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus, possa agora, ó Deus, falar para o Senhor que se arrepende e pedir para Jesus ser o seu Salvador.
Oramos agradecidos, pedindo que ainda o Senhor fale conosco durante este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, então. A gente se vê às 18 horas, tá certo? Vai cantar? Vamos terminar cantando? Qual que a gente vai cantar? Grande é o meu Deus. Meu Deus é tão grande que todas as coisas e o amor de meu Deus. A gente vai cantar, então. Vamos cantar mais um. A gente vai terminar, então, cantando aqui Pilote. a música que o Zé pediu. É dó. Ai, ai. Ponto para as meninas. E hoje ninguém ganhou, não teve disputa. Ó, tem gente aqui falando que você tá elegante, Zé. Ah, a Esther mas Mourão, ó. coisa, ninguém fala dos meus cachinhos? Um abraço, seu Ari. Bom ver o senhor aqui, viu? Deus abençoe. Gabriel. Alguém fala dos meus cachinhos. Filó. A Filó quer que vocês falem dos cachinhos dela, gente. Você é linda, Filó. Filó diferente, pro peitão reparado. Natanael, eu já Os falei. meus Deus cachinhos são abençoe meus vocês. cachinhos. É às 18 horas, tá? Ó. Que é dia do pastor, vem de gravar. Vamos lá então, Gabi. Tão grande é Ai, meu eu Deus, não. o amor de meu Deus é grande, tão grande. Canta, bonito. Vai ter pipoca? Vai. Tem que fazer. E o frango assado? Vamos lá. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. E o amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O que eu sou? Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Beijo pra todo mundo. Beijo. Até às 18 horas. Você é no